Tem uma falácia econômica que é mais ou menos o seguinte: o Brasil é pobre porque ele é um fazendão, ok? A gente exporta soja, a gente exporta milho, a gente exporta minério de ferro, e isso é coisa de país atrasado, a gente precisa se industrializar, e por isso tem que proteger a indústria, certo? Tem que subsidiar, porque daí a gente vai exportar coisa boa, computador e tudo mais, aí a gente vai ser rico. E é uma falácia, tá errado. E isso aí é frequentemente usado pra dizer, olha, mas porque se o movimento Sul é meu país der certo, eles não têm indústria. Eles produzem o quê? Boi, lã e arroz, então eles vão ser um país pobre. Ou se o Nordeste tiver uma independência, ele vai ser pobre, porque não tem indústria. O que tá errado, porque deixa eu te mostrar o perfil de exportações de um país atrasado, pobre, uma desgraça de país, deu errado pra caramba, ninguém quer ir pra lá se chama Austrália, ok? Eis o perfil de exportações dos caras. Minério de ferro, gás de cozinha, cobre, petróleo cru, ouro, alumínio, cobre, carne congelada, trigo, óxido de alumínio, lã, algodão, vinho, madeira, você vê ali no vermelho, madeira. Simplesmente, madeira pra tocar fogo. E é um país, você sabe que a Austrália é um país atrasadíssimo. Nossa, é uma vergonha internacional que é a Austrália. Ou deixa eu mostrar pra você também Nova Zelândia, o perfil de exportação da Nova Zelândia. Leite concentrado, 13%. Carne congelada, manteiga, vinho, caseína, certo? Os marombão lá da Nova Zelândia, não sei. Frutas, madeira serrada, lã. É o que a Nova Zelândia exporta. E é um país rico pra cacete. Tem brasileiro fugindo pra lá agora. Então, peraí, já tem alguma coisa errada aí, né? Mas aí você fala, não, mas aqui também o atraso é porque o Brasil importa computadores. Bom, vamos ver a Austrália. O que a Austrália importa? Mano, computadores, carros, carro de entrega, remédios, petróleo, ouro também, instrumentos médicos. Mais ou menos a mesma coisa. Quer ver? Ó, vamos ver o perfil de importação do Brasil. Telefones, circuito integrado, turbina de gás, pesticidas, né, um monte de coisa agro, petróleo, carros, peças de carros. É mais ou menos o mesmo perfil. Ué. Então, não é sobre... E só pra você ter uma noção, vamos comparar com a Alemanha. O que a Alemanha importa? A Alemanha importa computadores e carros. Olha que país atrasado, é um fazendão. Eles ficam importando carros e computadores. É um país atrasado, pobre. Olha que coisa ridícula. Olha o Canadá, por exemplo. O Canadá também é um país atrasado pra caramba. Olha que vergonha. Os caras importam computadores, telefones, válvulas, carros, peças de carros. Tá vendo o Canadá que pobre... Esse Canadá é idiota. Não tem montadora de carro. Olha que país ridículo. Quem ia querer morar lá? Aparentemente todos os brasileiros. Quer dizer, tem alguma coisa errada aqui, né, meu amigo? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Mas é um argumento, assim, lá da sua aulinha de geografia, aulinha de história, não, porque o Brasil é um fazendão, porque a gente é um país explorado, porque a gente exporta as nossas riquezas, e por isso o Brasil é pobre. Ué, mas tem um monte de países exportando todas as riquezas deles e eles estão ricos. Então... Escuta aqui, tem alguma coisa estranha nessa conta? E não é sobre também produzir computadores, etc. Computadores e carros são produzidos em poucos lugares do mundo, e todo país que produz, a Alemanha também produz carro pra caramba e importa carro pra caramba, qual é o problema? Ninguém vai dizer que a Alemanha é um país atrasado por causa disso, certo? Então, o que você tem que parar de pensar é em o que você está exportando, o que você está importando, o que você está comercializando. Se você tem indústria ou se você só exporta um monte de coisa que de fato as pessoas querem e tem riqueza com isso, não importa. Um sujeito que ganha mal, ele ganha um salário ruim, não é porque ele trabalha no McDonald's ou porque ele trabalha em agro, ou não é o lugar que ele trabalha. É o fato de que ele é um sujeito pouco produtivo. A mesma coisa, o cara que trabalha como diretor de uma grande empresa, ou como, você pode já dizer, um grande jogador de futebol, um programador, um engenheiro, por que ele é rico? Não é o emprego que ele trabalha. O cara pode ser um engenheiro agrônomo, aí você fala, nossa, olha que atrasado, o cara trabalha com soja, nossa, que lixo. Tá ganhando aí 20 mil por mês, provavelmente muito mais do que 20 mil por mês, não é um engenheiro agrônomo. E tem engenheiro mecânico também, engenheiro mecânico também tá ganhando bem. Não é o setor que o cara trabalha. É produtividade. Quanto ele produz, qual é o valor dele, o que ele pode agregar a uma cadeia de produção e ele vai ser contratado por esse valor. A mesma coisa vale para países. Por que a Nova Zelândia e a Austrália são países ricos exportando madeira de lenha? Exportando lenha. Por que eles são ricos fazendo isso? Porque eles são extremamente produtivos. É um país que, com a mesma força de trabalho, o mesmo trabalhador aqui que tem no Brasil, se coloca lá, vai ter acesso a máquinas melhores, a uma tecnologia melhor, a uma infraestrutura melhor.
um ambiente de negócios melhor. Nova Zelândia é o país do mundo mais fácil de fazer negócios, a Austrália não tá muito atrás. Então esse cara num país que não enche o saco dele, consegue simplesmente produzir mais riqueza. Seja soja, milho, leite concentrado, caseína, madeira, carro, computador, o que for. Ele vai conseguir produzir mais per capita, ou sei lá, você pode usar qualquer medida em relação a isso, ele vai produzir muito mais em relação ao brasileiro. E por isso ele vai ser mais rico. A mesma coisa, o cara que trabalha em qualquer empresa, não importa se você é diretor de uma empresa que faz leite, certo? Você é o diretor de uma grande empresa de leite ou você é o diretor de uma grande empresa de chip de computador. Você vai ganhar dinheiro porque você é um diretor, você é um cara produtivo, você é um cara que agrega. A mesma coisa vale para um país. É uma questão de simples capacidade de produção. Aí qual é a diferença, então, fundamental entre esses países? Entre uma Alemanha, uma Nova Zelândia, uma Austrália. É que o Estado não desenvolveu, o Estado não subsidiou. Pois é, a Nova Zelândia opera toda a agricultura deles sem subsídios. Não tem ajuda estatal, não tem subsídio. Você quer plantar soja? Planta. Deu errado, então vai falir, pô. Tchau, suma. Mas eu quero produzir lã. Legal, produza, mas eu quero um subsídio aqui. Não, vai se ferrar. Simples. E funciona. A Austrália também está muito perto disso. São países como a Alemanha, não, porque tem todo aquele subsídio agrícola louco lá da União Europeia, é outro caso. Por isso que eu não uso nesse exemplo nesse caso. Mas ainda assim, eles são países que sem subsídios, sem Estado lá fomentando, conseguem fazer. Porque não precisa de Estado fomentando, não precisa de BNDES, não precisa de associação, não precisa de nada, quando você pode simplesmente importar uma máquina sem pagar 2 vezes o custo da máquina pro governo e mais uma propina pro cara da alfândega. Você consegue ficar mais rico quando você consegue abrir uma empresa em 1 dia. Ou na Estônia, você abre uma empresa em 1 hora. Você consegue ficar rico quando o Estado não te enche o saco. Não é à toa que os países mais economicamente livres são os mais ricos. Não é sobre o que ele produz ou o que ele deixa de produzir. É sobre a quantidade e valor do que ele produz. Se é em soja ou em chip de computador, dane-se, ok? Por esse vídeo é isso. Os links para você ver todo esse perfil de exportações e importações estão na descrição. Tchau, tchau.